Muito boa noite, prezado telespectador. Quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. E nós estamos ao vivo levando até você os principais fatos que se tornam notícia nessa noite de quarta-feira, fevereiro, dia ensolarado e agradável. Boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, dessa quarta-feira, 9 de fevereiro, foi muito agradável. E, inclusive, a madrugada fria, né, Thiago? Deu para puxar uma cobertinha, Isso né? mesmo. E o pensamento dessa noite de quarta-feira, começamos com uma ideia. O Rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Pensem nisso. E as nossas principais matérias desta noite de quarta-feira. Começamos pela região. Fagundes Varela celebra, neste final de semana, a sua devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias apuram as responsabilidades e as causas do acidente ocorrido no parque de diversão em Imbé. E pelo esporte, o Inter encara o Novo Hamburgo para voltar a vencer no Gauchão 2022. Nas informações da economia, o teste para a Covid-19 feito em laboratório pode ter a despesa deduzida do imposto de renda. Pela política, o projeto de lei que proíbe banheiros públicos unissex em todo o país. Nas informações internacionais, um submarino com 4 toneladas de cocaína foi apreendido no Oceano Pacífico. E agora começamos as nossas notícias ou vamos aos patrocinadores, Thiago? É óbvio que vamos dar a volta pelos nossos patrocinadores e apoiadores que todas as noites estão conosco. Unimed Vale das Antas, somos uma cooperativa médica a favor da vida. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina, a loja do homem moderno. Tá na Roda Pneus, o autocenter completo da nossa região, a Dilnet Telecom com a Dil Fibra, a Dilfone e a Dil TV na maior cobertura de fibra ótica para você. Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, que trazem os primeiros destaques da noite, Beto. Agora são 20 horas 6 minutos, temperatura 21 graus aqui em Nova Prata. E mais uma etapa das obras de recuperação hoje, dia 9, a equipe da Secretaria de Obras e Saneamento fez a troca da tubulação do outro ponto da linha Garibaldi. Ali, conforme a ponta anterior, também foram colocados tubos com 2 metros de diâmetro. De acordo com moradores locais, essa era uma reivindicação antiga, pois a vazão dos anteriores não davam conta do escoamento da água em dias de chuva. E, em algumas oportunidades, a água invadiu e comprometeu as lavouras locais. Muito bem, seguindo também com as informações aqui de Nova Prata, na última segunda-feira, os membros do Conturo, Conselho Municipal de Turismo, se reuniram no auditório da Casa da Cultura para a primeira reunião do ano. Na oportunidade, foi discutido o plano de ação e as atividades que serão realizadas ao longo do ano de 2022. Outros assuntos pertinentes também foram abordados na ocasião, a fim de pontuar as ações que irão fomentar o turismo em Nova Prata e na região. E uma última notícia para Nova Bassano. A empresa Frango Caseiro, antiga Frigol, iniciará suas atividades neste mês de fevereiro e está disponibilizando vagas de emprego para o sexo feminino e masculino. Eles contratam ex-funcionários da antiga Frigol. Se você ficou interessado, entre em contato através do número 54 999 33 75 15 ou deixe seu currículo diretamente no RH da empresa, situado na linha Santa Maria Goretti, em Nova Bassano. Vá fazer parte da história desta empresa. Muito bem, Beto. Mandando um abraço para dona Mirene Vera Furlaneto, que diz que você tem uma voz muito pujante. Ok, um abraço, Mirene. Nas notícias para a cidade de Paraí, a declaração do talão do produtor deve ser feita até o próximo dia
31 de março. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente informa que os produtores que possuem talão do produtor modelo 4 devem comparecer na Prefeitura Municipal para a vistoria das notas do ano de 2021 até o próximo dia 31 de março. É necessário que o produtor apresente também cópia da escritura. Maiores informações pelo 3477-1233. E pela cidade de Guabiju, atenção criadores de animais. A Inspetoria Veterinária comunica a todos os criadores que estará fazendo a declaração anual obrigatória de 1º de junho até o dia 31 de outubro. Será preciso informar também a área total da propriedade. Mais informações podem ser esclarecidas no posto da Inspetoria Veterinária de Guabiju ou pelo telefone 3272-1266. Nas informações para o Pequeno Grande Pago André da Rocha, o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 2 médicos de clínica geral. O município de André da Rocha contrata 2 médicos clínico geral. A contratação será por prazo determinado através de processo simplificado de seleção. As inscrições serão recebidas de 10 a 14 de fevereiro, junto ao centro administrativo, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. E por Protásio Alves, 8 candidatas concorrem ao título de soberanas de Protásio Alves. São 8 as candidatas ao título de soberanas do município de Protásio Alves. A escolha acontece através da prova escrita e oral e também de passarela. A rainha e as princesas serão apresentadas no dia 8 de março, Dia da Mulher. Conheça as candidatas por ordem alfabética e com a descrição também nas fotos. A primeira é a Amanda Fracassos, de 21 anos, caixa, 1,65 m de altura, 62 quilos, manequim 36. A Micaela Sequim, 23 anos, dona de casa, 1,48 m de altura, 57 quilos, manequim 36. Cristiane Martelo Cervelin, 25 anos, atendente de loja, 1,70 m de altura, 92 quilos, manequim 44. Eduarda Marinho dos Santos, 18 anos, estudante, 1,62 m de altura, 50 quilos, manequim 36. Eduarda Rodrigues Leite, 19 anos, auxiliar industrial, 1,64 m de altura e manequim 40. Fabiane Flores, 22 anos, atendente de caixa, 1,63 m de altura, 55 quilos, manequim 36. Michele Cúnico Estela, 22 anos, auxiliar geral, 1,60 m de altura, 47 quilos, manequim 34. E Virgínia Elisa Ferreira do Rosário, 23 anos, psicóloga, 1,60 m de altura, 60 quilos, manequim 36. Seguindo pelas informações da região, vamos até a cidade de Cotiporã, onde foi feita a realização e operação tapa-buracos na RS 359. Iniciada na manhã de hoje, a operação tapa-buracos foi executada pela administração municipal nos 10 quilômetros da rodovia 359, que liga a cidade cotiporanense a Veranópolis. Já que a via é de responsabilidade do DAER, o serviço só pode ser executado pelo município através de termo de cooperação técnica firmada entre ambas as instituições. Ainda a administração segue buscando solução junto ao DAER para que seja executado o recapeamento asfáltico da rodovia. E por Fagundes Varela. Fagundes Varela celebra neste final de semana a sua devoção à Nossa Senhora de Lourdes. Seguindo os protocolos de saúde, o evento deste ano segue novamente com algumas restrições. O tríduo ocorrerá normalmente nesta sexta-feira, dia 11, e no sábado, dia 12, com missa na gruta, às 19h30. No domingo, dia 13, a celebração principal será às 10 horas. Em caso de mau tempo, as celebrações ocorrerão na Igreja Matriz. No domingo, após a missa, haverá venda de churrasco, galeto, maionese e pastéis na comunidade Nossa Senhora do Rosário. As reservas poderão ser feitas antecipadamente com os festeiros, por meio dos seguintes contatos. Adriana, fone 54 999 40 91 39. Davi pelo 999 44 02 14. Elaine 997 01 0265. Valdecir pelo fone 996 56 6002 e Viviane com o telefone
99670-1350. Muito bem, nas notícias da segurança, a Brigada Militar impediu um roubo e um sequestro à empresária do ramo das joias em Guaporé. Após a denúncia anônima de que um veículo da cor branca estaria se deslocando para Guaporé ou Serafina Correia para cometer um roubo seguido de sequestro, a Brigada Militar montou equipes em pontos estratégicos por volta das 4 horas da manhã de hoje e avistaram um veículo Renault Sandero de cor branca deslocando-se pela RS 129, sendo então realizada a abordagem no quilômetro 130, na linha 5ª. No veículo estavam 3 homens, um com 27 anos e antecedentes por tráfico de drogas, roubo, e outro de 28 anos com antecedentes por tráfico e roubo, e um mais velho de 39 também com antecedentes de tráfico e roubo, porte ilegal de arma, entre outros crimes. No veículo foram localizados, além dos 3 meliantes, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e municiada com 15 cartuchos, outro carregador de sobreassalto e mais 20 munições acondicionadas em uma sacola plástica, um revólver calibre 38 de numeração raspada e 45 munições. Embaixo do tapete do motorista foram localizadas 70 pedras de crack prontas para comercialização e uma bucha de cocaína no console central parcialmente consumida. Ainda foi localizado dentro do veículo mandado de busca e apreensão falso, que seria utilizado pelos delinquentes para a prática do roubo. O mandato falso continha dados pessoais de um empresário do ramo de joias em Guaporé, o endereço completo do prédio e o número do apartamento, expedido pela comarca de Guaporé, timbrado com o logotipo da Polícia Civil e do DEIC. Os homens, todos com extensa ficha criminal, foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, recebendo voz de prisão em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Guaporé. E a seguir, casas são consumidas pelo fogo no bairro Cinquentenário, em Farroupilha. Empresariado caxiense apoia a implantação do terminal rodoferroviário em Vacaria. E sites do governo do Rio Grande do Sul voltam ao ar após um ataque hacker. Tudo isso no próximo bloco. Voltamos já. E antes disso, Beto, as informações da capa do jornal O Correio Livre, que a partir da manhã está nas bancas e também entregue aos assinantes. A edição 1807 destaca a história da gruta de Nossa Senhora de Lourdes em Nova Prata. O presidente Sadi Sestonaro relata os prejuízos da estiagem em Nova Bassano, focos do mosquito Aedes aegypti com registro elevado e a vindima que segue durante o mês de fevereiro. Na contracapa, o destaque fica por conta do Bailado Gaúcho e o Círculo Te Amo, que projetam a revitalização da Praça Cinquentenário aqui em Nova Prata. Correio Livre, informação de fato. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Ah, férias! Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá na Roda. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial.
Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Muito bem, retornando para você agora com as informações do estado do Rio Grande do Sul, nessa noite de quarta-feira, aqui pelo Conecta News. Agora são 20 horas e 19 minutos, temperatura 21 graus aqui em Nova Prata. Casas são consumidas pelo fogo no bairro Cinquentenário, em Farroupilha. 2 casas foram consumidas pelo fogo na manhã da terça-feira, dia 8, na rua Jorge Zanata, quase no cruzamento da rua Alecrim, no bairro Cinquentenário, em Farroupilha. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou 2 caminhões para combater as chamas. Conforme informações colhidas no local, o fogo teria iniciado na parte inferior de uma das residências. Ninguém ficou ferido e a causa do acidente ainda é desconhecida. Muito bem, mandando um abraço para dona Carmen Corso e o seu Clóvis Corso, que nos acompanham lá do bairro Retiro, Beto. Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. O empresariado caxiense apoia a implantação de um terminal rodoferroviário em Vacaria. Segundo as informações, na última semana, representantes da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul estiveram reunidos virtualmente com integrantes da Rumo Logística, da Prefeitura de Vacaria e de entidades regionais. O encontro também contou com a participação do senador Luiz Carlos Reins. Na pauta, a possibilidade de implantação de um terminal rodoferroviário em Vacaria para o transporte de mercadorias e matérias-primas entre o centro do país e a região. O vice-presidente de serviço da SIC de Caxias, Eduardo Michelin, e o coordenador da diretoria da Política Urbana de Infraestrutura da entidade, Fabiano Vanin, destacaram que o terminal regional está com um estudo feito pela empresa Rumo, mas o projeto depende de aprovação e um plano de negócios que deverá ser tratado entre a concessionária e o governo federal. O presidente da SIC, Celestino Louro, acompanha com entusiasmo a possibilidade da instalação do terminal na cidade de Vacaria. De acordo com ele, se trata de uma proposta que vem sendo debatida há anos e que contemplaria não apenas a cidade vacariense, mas também todas as cidades do entorno, até mesmo do Rio Grande do Sul. Louro enfatiza que o terminal diminuiria os custos com a logística dos produtos e que beneficiaria as empresas que precisam de transporte e insumos, como o ferro e o aço, por exemplo. E os sites do governo do Rio Grande do Sul voltam ao ar após o ataque hacker. Os sites do governo estadual que estavam fora do ar desde a madrugada da terça-feira voltaram a ficar disponíveis por volta das 19h30. O ataque hacker foi registrado há 1 hora e identificado pelas equipes há 1 hora e 19 minutos, o que levou os portais a serem tirados do ar por precaução antes das 2 horas. Desde então, os servidores trabalhavam para restabelecer o acesso. Segundo a administração, o acesso indevido aos portais colocou em ação o plano de contingência desenvolvido pelo Centro de Tecnologia, Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul, o Procergs, responsável pelas páginas. As páginas do Piratini, Secretaria Estadual da Saúde, SES, da Secretaria Estadual da Segurança Pública, SSP, e do Detran e do Procergs foram algumas entre as afetadas. Conforme o Piratini, o ataque ao sistema se deu em um ambiente restrito e não gerou perda de dados ou vazamento de informações pessoais. Com isso, os horários agendados pela população em serviços vinculados ao governo estadual foram cumpridos ao longo do dia, com restrição apenas à realização de novos agendamentos, funcionalidade agora retomada. Depois de priorizar o funcionamento dos portais do governo estadual, a equipe do Procergs buscará a identificação da autoria dos ataques para a adoção das medidas pertinentes.
Muito bem, e Porto Alegre é a única das capitais do Brasil que teve recuo na inflação durante o mês de janeiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontando que das capitais pesquisadas, Porto Alegre é a única que teve um recuo de 0,53% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O IBGE destaca que a região metropolitana da capital gaúcha houve uma queda nos preços de energia elétrica e da gasolina. A nível nacional, no primeiro mês do ano, a inflação fechou em 0,54, a maior alta para janeiro nos últimos 6 anos. A elevação mais acentuada ocorreu em Aracaju, por conta do tomate e das frutas. Nos últimos 12 meses, o IPCA no Brasil acumula um aumento de 10,38%, acima dos 10,06% observados nos 12 meses anteriores. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês de janeiro. A subida veio acompanhada de artigos de resistência, que acelerou em relação a dezembro. Na sequência, vieram alimentação e bebida com o maior impacto nos índices. O vestuário e a comunicação também acabaram pesando no orçamento. E o transporte é responsável por 67% dos gases de efeito estufa em Porto Alegre. Foi apresentado na terça-feira, em reunião virtual do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, o segundo inventário de emissões de gases de efeito estufa de Porto Alegre entre os anos 2016 e 2019. A coleta de dados foi coordenada pela diretora da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, a Rovana Reale Bortolini. Segundo ela, nós assumimos que o convênio, que essa redução, para reduzir precisamos saber quanto estamos emitindo, explicou ela. Além de identificar o perfil de emissões da cidade, evidenciando suas principais fontes, o inventário objetiva subsidiar o desenvolvimento de estratégias de redução de emissões e ações de mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Foram mensuradas as emissões do GE nos setores de energia estacionária, transporte, resíduos, agricultura, floresta e uso da terra, além de qualificar as emissões indiretas da cidade, associadas aos insumos do setor da construção civil. Muito bem, rumando para o litoral, uma exposição na cidade de Imbé mostra que nem só de praia a região vive. Mostrar que o litoral norte gaúcho é muito mais do que uma faixa de areia e das praias é um dos objetivos da exposição de longa permanência do Museu das Ciências Naturais do Seclimar, o Centro de Estudos Costeiros, Limológicos e Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No espaço localizado na cidade de Imbé e reaberto ao público depois de 2 anos sem receber visitas por conta da pandemia, é possível entender melhor a biodiversidade de toda a região gaúcha, que não se restringe à beira-mar. Quem passa pelo museu observa também os animais taxidermatizados ou empalhados em cada espaço, como tucanos, corujas, guaxinins, tamanduás, mirins, porco do mato e, no caso da região, aí, outros exemplares. Mais próximo do mar, ainda antes de chegar à praia, há o ecossistema da Restinga, com vegetação mais seca e mais baixa devido ao vento. Nas lagoas, os jacarés, os biguás e os colheiros, há uma série de organismos que se proliferam nessa região com total liberdade, disse um dos coordenadores do Seclimar e responsável pela exposição. Ela segue mostrando que à beira-mar, desde os animais invertebrados como lulas e caravelas, os pássaros, as corujas, o piru-piru e entre outros fazem parte dessa complexo sistema de fauna que existe no litoral gaúcho, que detém aí as maiores faixas de areia em extensão do mundo. Vide o Cassino e o Hermenegildo. Sem dúvida nenhuma, uma boa atração para quem for a Imbé, Beto Guidini. Mas falando de Imbé também, Thiago. A Polícia Civil e o IGP apuram responsabilidades e as causas do acidente no Parque de Diversões lá em Imbé. A Polícia Civil e a Seção de Engenharia do Instituto Geral de Perícias já começaram a apurar as responsabilidades e causas da queda do carrinho de montanha-russa no Parque de Diversões no final da noite da terça-feira em Imbé, no litoral norte. O trabalho dos peritos
Na manhã da quarta-feira, no local, está sendo acompanhado também pelo 9º Batalhão de Bombeiros Militar. O parque foi interditado e está isolado. 4 pessoas, todas de São Leopoldo, ficaram feridas. Nos próximos dias, os agentes vão ouvir testemunhas e as vítimas do acidente. O operador da montanha-russa e o encarregado da manutenção já foram ouvidos preliminarmente. E em entrevista, o delegado Antônio Carlos Lax declarou que o caso está sendo tratado inicialmente como lesão corporal culposa, decorrente de imprudência ou negligência. Muito bem. Seguimos aí acompanhando o caso do acidente no Parquinho, no Litoral Norte. É uma época muito popular dos parques de diversão nas cidades de praia, né, Beto? Isso mesmo, Thiago, bem na época. Enfim, tem que estar atento a todas as questões de segurança. Rumando para o final desse bloco das notícias do estado, vamos falar sobre a dupla Grenal e o Internacional encara o Novo Hamburgo logo mais para voltar a vencer no Gauchão. Na segunda semana de fevereiro, o Inter já está em busca de recuperação após a derrota para todo-poderoso Ipiranga no estádio Colosso da Lagoa, que custou uma queda de 3 posições na tabela do Gauchão, de primeiro para quarto. Alexander Medina deve escalar força máxima para o confronto dessa noite contra o Novo Hamburgo, logo mais às 21h30 pela 5ª rodada do Ruralito. Afinal, a conquista do campeonato estadual é considerada primordial no primeiro semestre do Colorado e o time não vence há 2 rodadas. Além do impacto na tabela, o resultado do último sábado, combinado com a má atuação, pode provocar mudanças na escalação. É possível que Gabriel Mercado ganhe a vaga de Heitor na lateral direita. A dupla de volantes também deve ser alterada com a entrada de Lisiero. Além disso, há provável retorno de Tyson, que pode fazer o Inter voltar a ter uma formação usada, como foi no jogo contra a União Frederiquense pela 2ª rodada, com Edemilson jogando mais atrás, ao lado de Lisiero à frente, Bosquilha centralizado, Davi e Maurício pelos lados. Uma outra alteração menos provável seria a entrada de D'Alessandro como titular. Tu acha que o Dale vai a campo hoje, Beto Guidini? Tomara que vá para ver se salva o Inter. E agora falando do Grêmio, o Grêmio terá uma equipe alternativa para enfrentar o Aimoré no Cristo Rei. O jogo começa agora, já está começando às 20h30, pela 5ª rodada do Gauchão. Entre as novidades está o meio argentino Martín Benítez. Após atuar boa parte da vitória contra o Guarani de Bagé, o camisa 8, começará a partida pela primeira vez quando chegou a Porto Alegre. Na tarde desta terça-feira, o técnico Wagner Mancini comandou a atividade no CT Presidente Luiz Carvalho e projetou a equipe titular. O treinador trabalhou na parte tática, jogadas de bolas paradas, ofensiva e defensivamente foram a tônica da movimentação. Por fim, encerrou com o tradicional e descontraído recreativo. Com os titulares ganhando um descanso, Mancini prepara um time com mudanças. Os volantes Fernando Henrique e Vila Sante iniciam. No gol, o jovem Breno ganhará sua primeira oportunidade na temporada. Na defesa e nas laterais, a tendência é de que Nicolas, Gustavo Marins, Rodrigues e Lucas Cauã formem um sistema defensivo. Para o ataque, além de Benítez, Diego Churin, Hildo e Gabriel Silva podem formar a linha de frente. Os garotos Pedro, Lucas e Elias, recuperados da Covid-19, ficaram fora dos relacionados. O líder do Gauchão, o Grêmio, busca a 3ª vitória seguida e se afastar ainda mais do 2º colocado, Ipiranga, com 9 pontos. Muito bem, mandando um abraço para o Felipe Kel, que nos acompanha diretamente de Porto Alegre. Um abraço, Felipe. E agora, com as cotações do mercado financeiro e o oferecimento especial de Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, Franco Moda Masculina, Tá na Roda Pneus, Adilnet Telecom, Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul. Beto Guidini, quais foram os números da quarta-feira? E começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje em queda, R$ 5,24. O euro a 5,98, a libra a 6,25. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 204, mínimo R$ 195. O milho máximo R$ 98 e mínimo R$ 89. O arroz máximo R$ 67,95 e mínimo R$ 66,90. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 310 e mínimo R$ 304. Arroba da vaca máximo R$ 295 e mínimo
R$ 286,50. Muito bem, e as bolsas de valores no dia de hoje? Ibovespa fechou em alta de 0,20 na casa dos 112 mil pontos. Dow Jones no positivo 0,86 e o índice Nasdaq valorizado em 2,08. As bolsas europeias todas fecharam no verde com bons resultados. Xangai no Oriente alta de 0,79 e a japonesa Nikkei valorizada em 1,08. E a seguir, a Lei Rouanet. O governo reduz cachê que pode ser pago ao artista solo e limita o seu captado por empresas. O teste de Covid-19 feito em laboratório poderá ser deduzido do Imposto de Renda 2022. E também a nova carteira de identidade digital começará a ser emitida em março. Tudo isso no próximo bloco. Voltamos já. Ah, férias! Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá na Roda. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. E vamos para o nosso último bloco nessa noite para falar das informações do Brasil e do mundo aqui no Conecta News. Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 20 horas e 37 minutos. A Lei Rouanet, o governo reduz o cachê que pode ser pago ao artista solo e limita ao ser captado por empresas. O governo federal oficializou na terça-feira uma série de mudanças nas regras para o financiamento de projetos culturais pela Lei Rouanet. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União. A norma foi publicada também e, no caso do artista solo, o limite por apresentação caiu de até 45 mil para 3 mil reais. O de empresas, de 10 milhões de reais para 6 milhões de reais. E criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, autoriza os produtores a buscar investimentos privados para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater parcela do valor investido no imposto de renda. Na campanha eleitoral de 2018, o então candidato a presidente Jair Bolsonaro defendeu mudanças na lei, afirmando que ninguém é contra a cultura, mas a lei teria que ser revista como se ele fosse eleito. Conforme a instrução normativa,
O incentivo previsto na lei poderá contemplar áreas culturais da arte sacra, belas artes, arte contemporânea, audiovisual, patrimônio material e imaterial, museus e memória. Também podem ser beneficiados projetos e segmentos culturais como artes digitais, dança, circo, grafite, produção de séries, entre outros. Muito bem, seguindo com as informações, agora uma questão que pode alterar o resultado do pagamento do imposto de renda no seu acerto anual com o Leão. O teste da Covid-19 feito em laboratório pode ser deduzido do imposto de renda. Despesas realizadas pelo contribuinte ou seus dependentes com teste de Covid-19 poderão ser deduzidas do imposto de renda desse ano. Segundo a Receita Federal, o exame realizado em laboratórios poderá ser declarado e deduzido, desde que comprovado o pagamento. Já o teste feito em farmácia, mesmo com nota fiscal, não recebe dedução. Após 2 anos de pandemia, os diagnósticos viraram rotina entre os brasileiros que apresentam sintomas ou suspeitas da doença. Com o avanço da variante Omicron nos últimos meses, houve um aumento na demanda por exames. Por isso, é importante ficar atento às regras do fisco para a dedução de despesas médicas vinculadas ao IR. A entrega das declarações 2022 começa em março e a data ainda será divulgada pela Receita Federal. E a nova carteira de identidade digital começará a ser emitida em março. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, lançou na terça-feira nova etapa de implementação do DNI, Documento Nacional de Identidade, a nova carteira de identidade digital. A emissão será no início de março para servidores da Justiça e de outros órgãos públicos. A cerimônia de lançamento contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do TSE, ministro Luiz Carlos Barroso, também ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. O novo modelo traz dispositivos para aumentar a segurança contra a falsificação e contém mais informações, como registros de título de eleitor, numeração da carteira de trabalho e previdência social, certificado militar, carteira nacional de habilitação, documentos de identidade profissional, carteira nacional de saúde e números do NIS, PIS e PASEP. Também poderá ser incluído o nome social se há necessidade de alteração no registro civil. Muito bem, informações que vêm do estado de São Paulo, uma explosão durante um experimento em uma escola particular da capital, no bairro Vila Sônia, deixou 5 pessoas feridas. 4 crianças tiveram ferimentos leves por causa dos respingos dos produtos químicos. A professora foi encaminhada ao pronto-socorro, mas de acordo com a administração da escola, passa bem. O Corpo de Bombeiros registrou o caso e enviou 3 viaturas ao local. De acordo com a corporação, as crianças foram atendidas pelo SAMU e foi informado que não houve abalo na estrutura do colégio. E o projeto de lei que proíbe banheiros públicos unissex em todo o país. O projeto de lei número 4019/2021 quer proibir banheiros e vestiários públicos em formato unissex em todo o país. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Desenvolvimento Urbano, de Seguridade Social e Família, de Constituição e Justiça e de Cidadania, também da Câmara dos Deputados. De acordo com o texto, os espaços públicos, estabelecimentos comerciais e ambientes de trabalho onde já existam esse tipo de estrutura deverão modificá-la, inclusive mudando a nomenclatura. O uso deverá ser permitido somente para pais e com filhos de até 10 anos de idade. O descumprimento poderá gerar multa ao infrator, que será definida por órgãos de fiscalização dos estados. A PL faz referência às chamadas estruturas multigênero, que podem ser usadas por qualquer pessoa, independentemente do gênero e sexo masculino ou feminino. Elas surgiram como um meio de respeitar o direito de pessoas transexuais ou não binárias de não usar esses espaços públicos sem sofrerem preconceitos por conta da identidade de gênero e qualquer tipo de assédio ou violência. E a construção de uma sociedade melhor é mais inclusiva e precisa ser trabalhada pelos pais e pela família, sem o mínimo possível de interferência de atores externos, defende o parlamentar. Muito bem, banheiro unissex, isso tem que ir à Câmara dos Deputados para ver se é autorizado ou se não é. Entre outras questões fundamentais para a discussão da cidadania,
parece que tem muita gente preocupada em dizer onde cada um deve fazer as suas necessidades, né? Homem é homem, mulher é mulher, banheiro masculino, banheiro feminino, e a história do mundo sempre foi assim. Então, vamos aguardar ver o que a Câmara dos Deputados vai falar sobre esse assunto que, de verdade, contribui muito pouco para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Agora, o que está dando o que falar, Beto Guidini, é que a Procuradoria-Geral da República vai apurar se o comentarista do podcast Flow, Monark, e o deputado Kim Kataguiri fizeram apologia ao nazismo na internet. O assunto não deixa de ser outro e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de investigação sobre o crime de apologia ao nazismo praticado pelo deputado federal Kim Kataguiri e pelo podcaster e influencer Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark. Segundo o material divulgado pela Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal recebeu representações a respeito do episódio do Flow Podcast, no qual Monark defende a legalidade de um partido nazista no Brasil. Kim Kataguiri também será investigado porque, questionado pela deputada Tabata Amaral no podcast, afirmou considerar que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o caso será analisado pela assessoria criminal de Aras porque Kim Kataguiri, como deputado federal, tem foro privilegiado e as investigações devem ocorrer de acordo com o STF. Agora, Beto Guidini, nós temos aí esses fenômenos da internet, podcasts e outras formas de discussão de diversos assuntos, e as palavras têm que ser medidas e, acima de tudo, as pessoas que se colocam na posição de influenciadores, comentadores da realidade e tudo mais, têm que estar preparadas para fazer esse tipo de situação. Trabalhamos em um veículo cibernético mundial que tem acesso a milhões de pessoas e bater nessas teclas e falar esse tipo de coisa acarreta numa série de responsabilidades. Hoje à tarde, acompanhando o caso, vieram à tona informações de que, por exemplo, este podcast muito famoso, né, o Flow, mantinha as marcas publicitárias mesmo após ter cessado os efeitos dos contratos de patrocínio. Aliás, os patrocinadores se retiraram desse tipo de anúncio no programa em uma verdadeira debandada. O rapaz, o comentarista Monark, foi praticamente cancelado da internet depois dessa situação. Ele foi demitido também, né? E o assunto gerou revolta e muito pano para manga. Afinal, né, Beto? O nazismo ocorreu lá na metade do século XX. Todo mundo sabe a carga negativa que isso trouxe para a humanidade. Tentar justificar ou explicar aquilo que é inexplicável não faz parte do dia a dia de um profissional da comunicação. Fica o recado que na época da internet a punição acaba sendo imediata. Agora uma notícia boa, vamos falar de um vô querido, Thiago. Vô queridão, um vô né? muito querido. O prefeito de Bom Jesus, de Goiás, bomba na web por presentear 15 netos com carros de luxo. A entrega dos carros aconteceu no último domingo, dia 7, durante um almoço. Um carro do modelo de cada um neto custa em torno de R$150 mil. Assim, os presentes somados podem ter custado mais de R$2 milhões. Uma das netas compartilhou com a família que já sabia do presente tão esperado, mas mesmo assim, a emoção tomou conta dela. A cor do carro é azul e a cor preferida dele. Ele tem a fazenda azul e o carro também. A marca do carro não é a que ela sempre admirou, a complementa Adriana. E em um dos posts da rede social é possível ver um caminhão carregado com veículos que depois ficam enfileirados à espera dos novos donos. Durante a entrega dos carros, Adriana disse que o avô reuniu todos os netos e recontou a história da vida dele. Muito bem, acho que todo mundo escutou a história do vovô. Com certeza. Muito atento para ganhar o presentinho da chave no final, né? Mas enfim, ele também é prefeito da cidade aí de Bom Jesus de Goiás e também um agricultor muito forte naquela região, que
que atua no agronegócio. Agora tu vai lembrar de uma frase, né? Lembro demais dessa. Taca-lhe pau, Marco Velho! Esse vídeo que viralizou, né, no WhatsApp há 8 anos atrás. Marcos Joaquim Martinelli, que completa 20 anos no próximo dia 21. Ele é programador da web na cidade de Gaspar, no Vale do Itajaí, e ficou conhecido em todo o Brasil após ele e o seu primo Leandro postarem um vídeo na internet descendo o Morro da Vossa Ovelina. O vídeo de 2014 viralizou no Brasil. Ele ficou conhecido pelo bordão Taca-lhe pau. Com 1.950 seguidores na rede social, Marcos afirma que muitas pessoas ainda o procuram ao saber que ele era o responsável por esse famoso meme. Agora falando das notícias internacionais. A Pfizer dobrou o lucro líquido em 2021 para 22 bilhões de dólares. O grupo farmacêutico americano Pfizer anunciou na terça-feira que em 2021 dobrou seu lucro líquido anual, que ficou em 22 bilhões de dólares, graças à venda de sua vacina anti-Covid por um valor de 36 bilhões de dólares. Para 2022, a empresa prevê uma venda da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Biotech por 32 bilhões de dólares, assim como os 22 bilhões de dólares por conceito da pílula antiviral destinada a tratar essa doença. As previsões para 2022 se baseiam em contratos e compromissos contraídos no final de janeiro, portanto, poderiam aumentar. O volume de negócios de 2021 aumentou 95%, a 81,3 bilhão de dólares. No início do ano passado, a Pfizer esperava vender apenas 15 bilhões de dólares por sua vacina anti-Covid e depois aumentou várias vezes a previsão. E em janeiro deste ano, anunciou o lançamento de um ensaio clínico para testar uma versão da vacina direcionada especificamente à variante Omicron. Muito bem, para ir na reta final dos nossos destaques, um submarino com 4 toneladas de cocaína foi apreendido no mar do Pacífico. A Marinha da Colômbia apreendeu essa droga em um submarino de 15 metros de comprimento no sul do Oceano Pacífico. 4 pessoas foram presas a bordo do barco semi-submersível que se dirigia para a costa da América Central. A embarcação foi levada para o cais da guarda costeira de Tumaco e os testes confirmaram a droga. E de acordo com as investigações, ela era traficada pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. E o leilão da memorabilia dos Beatles em formato NFT arrecada 150 milhões de dólares. Mais de 158 milhões de dólares foram arrecadados no leilão da memorabilia dos Beatles no formato NFT, peças digitais certificadas que estão revolucionando o mercado de artes, anunciou na segunda-feira a casa de leilões Julius Anchins. A peça central do leilão, na versão NFT, nas notas manuscritas do clássico Hey Jude, concedida pelo filho do músico falecido John Lennon. Julian separou as expectativas e foi vendida por 76 mil dólares e detalhou a casa californiana, especializada nesse tipo de oferta. A peça digital NFT é uma animação em que os estrofes da música são escritas progressivamente em uma folha em off. Houve-se um comentário de Julian Lennon explicando o contexto histórico e sentimental da peça. Diz ele: para mim, apenas olhar para a foto não seria suficiente se eu fosse um comprador. Quis então adicionar algo mais pessoal. Para mim, isso seria escrever e narrar um pouco da história que estaria por trás das imagens, explicou do Julian. E o músico e fotógrafo também leiloou uma versão NFT do casaco afegão que seu pai usou no turnê Magical Mystery Tour, vendida por 22.400 dólares. E a versão digital de uma guitarra que ele ganhou de Natal de seu pai foi vendida pelo mesmo preço. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Na sequência vem o programa Mulheres e toda a elegância da noite de quarta-feira. O Conecta News retorna amanhã, quinta, com os principais fatos que se tornam notícia nas plataformas digitais e no canal 8 da Adil TV. É claro, Conecta Mais TV é muito nossa. Beto Guidini, uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, Thiago. E a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, 10 de fevereiro, será de sol com aumento de nuvens pela manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínimas de 16 graus. Já a máxima poderá chegar aos 29 graus. Nesse momento, fazem 20 graus aqui em Nova Prata. A seguir, o programa Mulheres. As convidadas de hoje, Valquíria dos Santos e Marcela Quindani. O assunto sobre violência doméstica. Vale a pena conferir. Uma boa noite, obrigado, Johnny, pelo seu trabalho. Se cuidem, continue com a gente e até quinta.